Irei iniciar falando sobre a globalização. A globalização é o processo de integração em escala global, abrangendo aspectos industrial, financeiro, tecnológico, social e cultural, impulsionado pelos avanços em comunicação e transporte desde meados do século XX. O conceito de aldeia global é muito utilizado quando se fala sobre a globalização e destaca a ideia de que o progresso tecnológico encurta as distâncias no planeta, semelhante a uma aldeia onde todos têm algum tipo de ligação. Podemos então considerar a existência de diversos tipos de globalização. Temos a globalização econômica, que significa que a economia de diversos países adquire as mesmas características capitalistas, controladas por multinacionais e inseridas no comércio global e na DIT. Temos a globalização financeira, que ocorre hoje principalmente porque praticamente todas as bolsas de valores e o mercado financeiro do mundo estão integrados. Temos a globalização cultural, que é formada através da ocidentalização e americanização dos costumes. E temos a globalização política, que é representada pela adoção do neoliberalismo, que é um modelo político propagado pelos Estados Unidos em quase todo o globo, incluindo o Brasil. A globalização não apenas promove a integração, mas também fragmenta, ampliando as disparidades socioeconômicas entre os países. Isso intensifica o conflito entre países ricos e pobres. Na atualidade, com indústrias baseadas no toyotismo e tendências neoliberais, as condições de trabalho tornam-se precárias devido a contratos flexíveis e, além disso, o desemprego estrutural causado pela automação e robotização está em ascensão. A globalização passa por 3 fases distintas. Temos a primeira fase, que vai de 1450 a 1850, que é marcada pela expansão do mercantilismo na economia mundo-europeia, pelo estabelecimento de feitorias comerciais europeias na Índia, China e Japão, e pelo surgimento do comércio triangular entre a Europa, que é a fornecedora de manufaturas, a África, que vende seus escravos, e a América, que exporta produtos coloniais. A segunda fase da globalização vai de 1850 a 1950 e é marcada pelo expansionismo indústrio-imperialista e colonialista, pela industrialização acelerada na Inglaterra, seguida por outros países, pela introdução da máquina a vapor e avanços tecnológicos, pela ocupação territorial na África e na Ásia, pela competição por hegemonia global e por conflitos, incluindo as 2 guerras mundiais e o início da Guerra Fria. E por último, a terceira fase da globalização, que se inicia por volta de 1989 e 1991 e vai até os dias atuais. Ela vai se iniciar com a queda do Muro de Berlim e o colapso da União Soviética e vai se caracterizar pela globalização acelerada e americanização do mundo, pelo domínio do dólar nas transações internacionais e do inglês como a língua universal, pelo controle da produção industrial por grandes corporações transnacionais, pelo uso de satélites e computadores e pela concentração de riquezas nos países desenvolvidos. Agora começaremos a falar sobre o neoliberalismo, que se refere a uma série de medidas econômicas, políticas e sociais promulgadas por economistas conservadores, ligados principalmente à Escola de Chicago, nos Estados Unidos. Porém, o neoliberalismo está longe de ser uma doutrina uniforme. Ele inclui diversas escolas, como a austríaca de Friedrich Hayek e Ludwig von Mises, a Escola de Chicago e a Escola da Virgínia de James Buchanan, e em todas essas escolas há diferenças notáveis entre elas, como, por exemplo, em questões de políticas monetárias. Todos esses aspectos dificultam a definição do que é neoliberalismo, o que é ainda mais agravado, segundo alguns pesquisadores, pelas fortes reprovações que a doutrina costuma receber. A teoria neoliberal surge no século XX para opor-se à teoria keynesiana de bem-estar social e propõe uma nova leitura da parte econômica do liberalismo clássico, tendo como base uma visão econômica conservadora que pretende diminuir ao máximo a participação do Estado na economia. Com isso, o setor privado teria maior poder de atuação, de acordo com o neoliberalismo, em detrimento do setor público. Um outro ponto defendido por essa doutrina é a abertura econômica dos territórios, processo que a partir da década de 1980 foi de encontro à globalização econômica. Assim, os conceitos de neoliberalismo e globalização explicados anteriormente estão estritamente ligados, isso porque o neoliberalismo só surgiu graças à globalização. Essa sociedade consumista que conhecemos fomentou a globalização da economia para que os capitais, serviços e produtos pudessem fluir para o mundo todo, um claro pensamento neoliberal. É importante frisar que essa proposta neoliberal não se resume exclusivamente à questão econômica, porém também é um posicionamento político, social e filosófico baseado em uma tradição liberal do início do capitalismo.
As pessoas deveriam ser livres da tutela do Estado e dessa forma conseguiriam se desenvolver plenamente através do individualismo, da democracia representativa e da liberdade de concorrência econômica do mercado. Todas essas medidas garantiriam um equilíbrio social, cabendo ao Estado uma função de regular as potências de conflitos sociais existentes através da legislação. Um esboço do plano neoliberal deu-se com 10 regras do Consenso de Washington, que propôs uma cartilha básica que as economias neoliberais, em especial as economias em desenvolvimento que quisessem aderir à ajuda oferecida pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial, deveriam seguir. Com base nessa cartilha, é possível definir então as principais características do neoliberalismo, dentre as quais se destacam a disciplina fiscal, que era o estabelecimento do teto de gastos públicos, o que na prática reduz ou limita os gastos com serviços básicos, a redução dos gastos públicos, que deve contar com a disciplina fiscal e com outras medidas, como a privatização dos serviços públicos, a reforma tributária, ou seja, reformular o modo como se cobra impostos. Em geral, o que eles defendem é a menor taxação de impostos possível, os juros de mercado, que seria então controlar os juros para que a inflação não cresça, o câmbio de mercado, ou seja, operar trocas de mercado no mundo realizando importações e exportações de produtos. Isso, em muitos casos, é ruim para a economia local e para os pequenos e médios empresários. Outro ponto é a abertura comercial, ou seja, liberar o comércio com outros países, não colocando entraves ideológicos ou políticos que dificultem as relações comerciais exteriores. O investimento estrangeiro direto, para que assim seja possível abrir filiais de empresas estrangeiras no país em desenvolvimento. A privatização de empresas estatais. Eles defendiam a privatização de todos os serviços que fossem possíveis. A desregulamentação, ou seja, a flexibilização de leis econômicas e trabalhistas. Isso significa diminuição da participação do Estado na economia e das leis trabalhistas, e também significa menos direitos para os trabalhadores. O direito à propriedade intelectual, ou seja, garantir aos autores de uma obra intelectual, científica, filosófica ou artística o direito de receber pela reprodução daquela obra. A defesa dos princípios econômicos do capitalismo, também é ênfase na globalização. E, por fim, a gente tem o controle dos ideais neoliberais por meio de instituições como o FMI, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, e o Banco Mundial. Dentre as principais vantagens do neoliberalismo que pode citar está o maior dinamismo da economia graças à liberdade de atuação dos agentes econômicos, o aumento da competitividade entre as empresas, a ampliação da escala de produção de mercadorias, a abertura de novas empresas e também a maior circulação de capitais. Porém, muitas são as desvantagens citadas por pesquisadores, como, por exemplo, a precarização do trabalho, isso por causa da diminuição dos direitos do trabalhador, a ampliação da terceirização e dos trabalhos informais, o aumento da desigualdade socioeconômica na população, isso ocorre principalmente por causa da maior precarização do trabalho, e a maior competição entre economias nacionais. Muitos críticos do neoliberalismo afirmam que colocar o mercado no centro das prioridades, desregulamentar a economia e desmantelar os mecanismos do Estado que asseguram o bem-estar da população contribuiu para o aumento da distância entre os mais ricos e os mais pobres em vários países. Eles ainda acrescentam que a desigualdade social trouxe problemas cada vez maiores para a democracia e também para os indivíduos. Muitas são as falas de líderes famosos, como é o caso do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez, que declarou em 2002 que o neoliberalismo é o caminho que leva ao inferno. Porém, os defensores do neoliberalismo afirmam que ninguém ainda conseguiu demonstrar uma alternativa com sucesso. Outros estudiosos, porém, simplesmente negam a existência do neoliberalismo. Outros críticos afirmam que, na verdade, as empresas exercem funções semelhantes ao Estado, pois elas executam, legislam, julgam, punem e vigiam como qualquer Estado. A diferença é que não há um mínimo controle público, cabendo apenas às administrações realizar esse controle. Agora, falando da diferença entre neoliberalismo e liberalismo, ambos são doutrinas que têm como fundamento a liberalização da economia e a menor participação ou afastamento do Estado nas questões relativas ao mercado, capital e às empresas privadas. Pode-se dizer, então, que o neoliberalismo é a versão revisitada e mais recente do liberalismo, doutrina essa que surgiu no século XVIII e teve como principais expoentes Adam Smith e David Ricardo. Entretanto, diferentemente do neoliberalismo, que defende a atuação mínima do Estado e a maior presença do poder privado em diferentes aspectos da vida econômica e social, atuando de forma apenas a viabilizar a ação do mercado e das empresas, o liberalismo previa a clara separação entre o papel do Estado e o papel do mercado, ou seja, dos agentes privados. Segundo a doutrina liberal, não cabia aos agentes estaduais ou do governo a regulamentação do mercado, tampouco a intervenção na economia. Para os neoliberais também, os serviços básicos devem ser mantidos, mudando apenas a sua forma de gestão.
Agora falando sobre o neoliberalismo na educação, como uma espécie de disseminação do neoliberalismo pela globalização e pelo Fundo Monetário Internacional, muitos sistemas educacionais de países em desenvolvimento têm adotado gradativamente ações neoliberais e seguindo concepções teóricas de mesmo cunho para nortear seus currículos. Um exemplo disso são as privatizações ou terceirizações de sistemas públicos de ensino e também as parcerias entre as iniciativas privadas e públicas para a gestão da educação. As instituições que adotam esses sistemas passam valores cultivados pela lógica neoliberal, como a meritocracia, que é a crença de que o sucesso é resultado único e exclusivo do esforço pessoal, e a importância do empreendedorismo para essas crianças na escola. Uma crítica feita a isso é que uma educação neoliberal visa formar pessoas aptas a entrarem no competitivo mundo capitalista, enquanto uma educação libertadora, voltada para a cidadania e para a intelectualidade, necessita muito mais do que apenas ensinar estratégias, técnicas e valores neoliberais como a meritocracia. Além disso, pode-se citar também a crítica feita à ideia de empreendedorismo na educação, quando este é colocado como uma saída desejada para a solução de problemas que deveriam ser resolvidos pelo Estado. Bom, falando agora do contexto histórico e da origem do neoliberalismo, nós temos que o neoliberalismo ele se originou na segunda metade do século XX, em um momento de crise da doutrina do Estado de bem-estar social que se instalou no mundo durante os anos de 1930. O Estado de bem-estar social foi um sistema cuja base teórica foi elaborada pelo economista John Keynes em 1936 e defendia a intervenção estatal na garantia de condições mínimas para que a população tivesse um mínimo de qualidade de vida. Essa teoria se originou, então, logo após a crise econômica de 1929, como uma alternativa ao liberalismo econômico. Então, em um contexto histórico diferente, mas que demandava igualmente a reconstrução de várias economias nacionais ao redor do globo, o estado de bem-estar social foi empregado no pós-Segunda Guerra Mundial. A partir da década de 1970, desequilíbrios econômicos internos aos territórios nacionais e a ocorrência de crises conjunturais na economia internacional suscitavam uma discussão acerca do papel do Estado nas decisões de cunho econômico. Então, diante desse questionamento sobre a atuação do Estado e a necessidade da garantia das liberdades dos agentes econômicos, surgiram nomes importantes, como descrito no slide, que são vistos como principais teóricos da doutrina neoliberal. Então, durante as décadas de 1970 e 1980, o neoliberalismo foi implementado por alguns governantes e se difundiu para um maior número de economias nacionais a partir do Consenso de Washington, que data de 1989. Sobre o neoliberalismo no Brasil, nós temos que esses ideais se deram após a resolução do Consenso de Washington, que impulsionou essa doutrina socioeconômica para os países emergentes. Então, entre as primeiras medidas de cunho neoliberal que foram introduzidas no país, a maior é a abertura econômica ao exterior, que ainda se fazia de forma gradual, e o processo de internacionalização da economia brasileira por meio da produção e do comércio. Sob Collor e Itamar Franco, algumas empresas estatais foram privatizadas. Um dos casos mais emblemáticos foi o da empresa de aviação Embraer, que deixou de ser uma estatal em 1994. Então, nota-se que nesse período o Estado foi responsável pela promoção de mudanças políticas monetárias no Brasil para o controle dos índices de inflação, ou seja, com o objetivo de restaurar o equilíbrio da economia. Esse processo de privatização ele vai se intensificar no governo de Fernando Henrique Cardoso, que exerceu 2 mandatos entre 1995 e 2002. Então, com ele, consolidou-se o processo de abertura da economia brasileira com um ingresso maciço de empresas estrangeiras no país, o que representou um aumento da concorrência para a indústria brasileira. As privatizações tiveram sequência no final dos anos 1990, com a desestatização das companhias como a Telecomunicação Brasileira, a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional, apenas estão algumas das principais, né? Então, embora algumas medidas voltadas para o auxílio da população tenham sido adotadas durante o governo de Fernando Henrique Cardoso,
Como os programas de Bolsa Alimentação e Vale Gás, a cartilha desenvolvida pelo Consenso de Washington foi seguida e as ações que visavam a diminuição dos gastos públicos foram tomadas mesmo a contraposto popular. Falando então dos governos neoliberais, nós temos que a difusão do neoliberalismo pelo mundo aconteceu de forma mais ampla a partir da década de 1980, depois da cartilha do Consenso de Washington, com as principais orientações aos países emergentes sobre como agir diante da crise econômica e dos problemas financeiros que os abatiam. Entretanto, já durante a década de 1970, governos neoliberais se instalaram em países desenvolvidos do hemisfério norte e também na América Latina. Esses governos foram governos ditatoriais, no caso sul-americano, e conservadores nos demais casos, que se pautaram no corte de gastos do Estado com programas sociais, na flexibilização da política econômica nacional e da privatização de empresas estatais. A perda de apoio popular é um aspecto incomum entre os governos neoliberais da segunda metade do século XX, especialmente pelo aprofundamento das desigualdades sociais que resultaram das medidas de autenticidade impostas. Os principais governos neoliberais do período que foi mencionado são aqueles que estão descritos no slide. O neoliberalismo, então, econômico teve um lugar a partir da década de 70, substituiu as medidas do modelo keynesiano, que pregava uma grande intervenção do Estado na economia, o chamado Estado de Bem-Estar Social, com o objetivo de estimular o desenvolvimento econômico. A ênfase principal e a não interferência do Estado na economia e a livre concorrência entre os agentes econômicos. Os neoliberais defenderam que a economia deve ser baseada no livre jogo das forças do mercado. Segundo eles, isso garantiria o crescimento econômico, a competitividade e o desenvolvimento social de um país. Tendo então estabelecidos os conceitos de globalização, neoliberalismo e vistos como esses se comportam na nossa sociedade, falaremos então um pouco mais sobre os impactos que estes têm gerado no mundo atual. Atualmente, nós vivemos em um mundo globalizado, e a globalização e o neoliberalismo eles estão intrinsecamente entrelaçados. Isso visto que as políticas econômicas neoliberalizantes frequentemente acompanham o aumento da integração global, isso é, a abertura de mercados, o comércio internacional e a busca por investimentos estrangeiros. Porém, a globalização e o neoliberalismo também têm sido objeto de diversas críticas. Isso porque a globalização tem contribuído para desigualdades econômicas, tanto entre países quanto dentro deles. Enquanto alguns se beneficiam com o acesso a novos mercados e oportunidades, outros enfrentam perda de empregos, deslocamentos e marginalização econômica. O neoliberalismo, por sua vez, ele tem sido criticado por aprofundar essas desigualdades, concentrando a riqueza e o poder em mãos de poucos, além de enfraquecer a proteção social e os direitos trabalhistas. Logo, no mundo atual, nós vemos uma interseção muito complexa entre a globalização e o neoliberalismo, visto que as economias estão interligadas de maneira que tornam os eventos em uma parte do mundo capazes de impactar rapidamente as outras regiões, como, por exemplo, a pandemia do Covid-19, que nos demonstrou como os choques em um país pode ter repercussões globais e significativas, tanto econômicas quanto sociais. Além disso, questões como mudanças climáticas, migrações em massa, desafios tecnológicos e geopolítica têm se intensificado, muitas das vezes desafiando as estruturas tradicionais de governo e exigindo respostas globais coordenadas. Em resumo, a globalização e o neoliberalismo têm moldado profundamente o mundo atual, proporcionando oportunidades de crescimento e interconexão, mas também têm gerado desafios e desigualdades que exigem reflexão e crítica e abordagens cuidadosas para garantir um desenvolvimento mais equitativo e sustentável.